Olá, pessoal. Para mim é boa tarde, né? Para vocês, eu não sei que hora que vocês vão ver o vídeo. A gente vai ver hoje, então, o princípio da indução finita. É simples, mas assim, eu não vou esconder de vocês que é extremamente assim, você tem que ter uma habilidade com continhas extremamente quadrado perfeito, multiplicação, divisão e etc. Né? Então, eu vou passar os slides, vou explicar essa parte teórica, que vai ser a primeira parte da aula, vou disponibilizar o vídeo com o link, e depois, mais tarde, para não ficar cansativo para vocês, eu vou colocar outro vídeo com outro link para a gente fechar as 4 aulas de amanhã. Eu não coloquei antes, pessoal, pelo seguinte, eu viajei no sábado, na sexta, isso, na sexta à tarde, e aí, como eu fiquei sábado e domingo, eu fiquei sozinho com a minha mãe, então eu tinha que deixar a porta do quarto aberta para poder dar assistência para ela, e eu comecei a tentar gravar, ela chamava, etc., então não teve jeito. Como hoje é segunda e as ajudantes estão aí, as colaboradoras, então elas estão lá ajudando e eu vou fazer essas gravações. Tá legal? Né? Então, nós vamos aprender hoje o quarto tipo de demonstração, que é a demonstração por indução. Lembrando que a gente já viu demonstração direta, demonstração contrapositiva, é aquela que você nega a hipótese, nega a tese, troca elas de posição, e já vimos a negação por contradição ou por absurdo. É quando você não consegue provar de forma direta, nem contrapositiva, o que você faz? Você supõe que aquilo seja verdade, inicia a demonstração, e aí você percebe que cai num absurdo, né? E a indução também permite isso. Isso é a introdução. Então, nós vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui aqui, se aqui tem laser, apontador a laser. Acho que tem, né? Vai ficar mais fácil para vocês aqui. Ó. A primeira experiência que a maior parte de nós tem com a matemática é por meio de processos de contagem. Isso é indiscutível, né, gente? É impossível você passar um dia, 24 horas, sem contar alguma coisa. É importante observar que aprender a contar tem duas etapas bem distintas, com grau de complexidades também distintos. A primeira etapa, aprendemos a anunciar uma sequência de palavras, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quer dizer, uma sequência de palavras. E essas palavras não têm significado. Elas não têm significado. São simplesmente palavras. É, Algum tempo depois, aprendemos a usar essa sequência de palavras para contar os elementos do conjunto. E essas palavras é que a gente chama de números. Então, enquanto eu falo quatro, é uma palavra. Mas quando eu associo a palavra quatro a um conjunto, então ela se transforma de palavra em número. Algo notável que não custamos a observar, né? É, e que não importa como façamos a correspondência, o número final é sempre o mesmo. A ele denominamos o número de elementos do conjunto. Então, se você tiver um conjunto, você vai lá, conta os elementos do conjunto. Os conjuntos podem ser os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São palavras. Mas quando eu começo a contar os elementos, a palavra domingo ela é social. Aqui eu tenho um elemento, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí aquele conjunto, quando eu associo ele à palavra sete, aí ele passa a ser um número, né? Porque é o conjunto que tem 7 elementos. Os números ordinais. Considerando as duas etapas, elas nos fazem entender e estabelecer a fundamentação matemática apropriada para os números naturais, né?
Ao olhar os números naturais como uma simples sequência, estamos diante do que chamamos de números ordinais, né? Ordinais vem de ordem, né? Examinados na próxima sessão que a gente vai ver. Enquanto seu uso como instrumento de contagem remete à noção de número cardinais. Entendeu? Quando você olha os números naturais, você olha o número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? Ali eles são os números ordinais. Mas quando eu começo a contar esses elementos, aí eles passam a ser um número de cardinal, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos lá, os números ordinais. Como descrever matematicamente a estrutura do conjunto dos números naturais no sentido de números ordinais? Como em outros ramos da matemática, isso é feito por meio de uma lista de propriedades essenciais chamadas de axiomas. A gente já explicou para vocês no início, né? Axiomas ou postulados é a mesma coisa, são coisas que a gente aceita, mas não tem definição, né? Por exemplo, por uma reta, desculpa, por um ponto passam infinitas retas, isso é um axioma. Não tem como eu demonstrar isso, mas tem como você imaginar. A palavra axioma é sinônimo da palavra postulado. Nós temos as definições, é diferente de axioma. Por exemplo, qualquer número que não seja zero elevado a zero é um. Isso não é um axioma, isso é uma definição. Né? Qualquer número elevado a zero tem que ser um, desde que o número não seja zero, porque zero elevado a zero é indeterminação. Né? Vocês viram isso em limites. Mas qualquer número diferente de zero elevado a zero é um. E isso não é um axioma, não é um postulado. Né? Isso é uma definição. O homem definiu que tem que ser um. Por quê? Porque na hora que ele coloca as propriedades da potenciação, o A elevado a zero tem que ser um, porque senão as propriedades da potenciação ficam todas furadas, né? Como já explicado anteriormente, que caracteriza a estrutura da sequência sem ambiguidade ou sem propriedade supérflua. Isto é, que possam ser obtidas das demais. Giuseppe Peano, né, nasceu em 1858, morreu em 1932, ele propôs uma lista de axiomas mesmo, né? Aí ele criou os axiomas, os postulados, baseado na noção de sucessor, né? Sucessor de um número. Então, nessa noção de sucessor de um número natural, intuitivamente, o que vem logo depois na lista dos números naturais. Então, quando você lista os números naturais, ele baseou todos os axiomas que a gente vai listar agora, considerando que nos números naturais, o sucessor é aquele que vem imediatamente na frente. Tanto que, se eu quiser falar assim, dois números naturais sucessores. Como é que você representaria? Se um é x, o sucessor do x vai ser x mais um. Né? O sucessor de x é x mais um que dá x mais 2. Então, se você tem x mais um, x mais 2, você tem um trio de números naturais que o menor é x, depois você tem o sucessor dele, x mais 1, e depois x mais 2, que é o sucessor do x mais 1. A construção de Peano caracteriza o conjunto dos números naturais, né, n, por meio de 4 axiomas. Então, vamos ver como que Peano caracterizou o conjunto dos números naturais. O primeiro, todo número natural n tem um único sucessor. Qualquer que seja o número natural que você imaginar, ele só tem um sucessor, que se ele for n, o sucessor dele vai ser n mais 1. Se ele for x, o sucessor dele vai ser x mais 1. Se ele for 80, o sucessor dele é 80 mais 1. Então, esse é o primeiro axioma de Peano. O segundo axioma de Peano, que eu acho muito interessante, que números naturais diferentes têm sucessores diferentes.
Então, se você tem dois números naturais que são diferentes, x e y, o sucessor do x é diferente do sucessor do y, porque o primeiro axioma diz que todo número só tem um único sucessor. Então, se eles são diferentes, os sucessores deles têm que ser diferentes. Ou seja, m mais 1 é o sucessor do m. Se você diz que n mais 1 é igual a n mais 1, obrigatoriamente o m tem que ser igual ao n, porque o sucessor do m é igual ao sucessor do n. E como todo número natural só tem um sucessor, então obrigatoriamente o m tem que ser igual ao n. Ou então, se você tem n mais 1 diferente de n mais 1, obrigatoriamente o m tem que ser diferente de n. Né? Eu acho que é fácil entender. Né? Se um for 38, o outro for 48, o sucessor do 38 é 39, o sucessor do 48 é 49. E 39 não é igual a 49, correto? O terceiro axioma de Peano, ele fala o seguinte: existe um único número designado por 1 que não é sucessor de nenhum outro número. Ou seja, não existe um número natural que, somado com 1, dê 1. Correto? Por isso que nós falamos para vocês na matemática discreta que nosso conjunto dos números naturais iniciará no número 1. Então, eu estou me baseando nos axiomas de Peano. Peano não considera zero natural. Que se zero fosse natural, 0 mais 1 daria 1, então o sucessor do zero seria 1. Agora, nos inteiros, o zero é inteiro. Aí o 1 é sucessor do zero, mas nos naturais, não. Então, aqui ele quer dizer que os naturais começam no 1. Né? Igual tem essa definição de sucessor, tem a definição de antecessor. Antecessor seria o número que você tem menos 1. Então, 20 mais 1, 21 é o sucessor do 20. 20 menos 1, 19. É o antecessor do 20. Então, aqui ele quer dizer para a gente o seguinte, que o número 1 é o único número natural que não tem antecessor. Não tem. Então, ele é o início. Ok? E aí ele fala o seguinte, se você tiver um conjunto X, de números naturais, ou seja, o conjunto X é um subconjunto dos números naturais. Se o número 1 é elemento dos naturais, e se, além disso, o sucessor de cada elemento de X pertence a X, então X é natural. Correto? Eu vou fazer uma correção aqui porque tem uma coisa aqui que está errada. Deixa eu ver, tá aqui. É o seguinte, aqui ó, não é N, tá? Se um é elemento de X, e além disso, onde que eu vi uma palavra errada aqui? Pertence, tem dois R's aqui. Pertence. Aí sim, eu vou salvar e vou continuar aqui da onde a gente desse slide que a gente parou, né? Que são os axiomas de Peano. Tá aí, nós paramos aqui, ó. Seja X um conjunto de números naturais. Ou seja, o conjunto que eu tenho, ele é um subconjunto dos números naturais. Aí ele fala assim, se o número 1 é elemento desse conjunto X, e se, além disso, o sucessor de cada elemento de X pertence a X, então X é o conjunto dos números naturais. Então, veja que bacana essa definição que Peano dá aí. Não é a definição, esse postulado de Peano para a criação dos números naturais. Né? É aquele conjunto onde o 1 é elemento dele e todo número que tiver ali dentro daquele conjunto vai ter um sucessor. Então, se o 1 está lá dentro e todo elemento que está lá dentro tem um sucessor, então significa que o sucessor do 1 está lá dentro, que é o 2. O sucessor do 2 está lá dentro, que é o 3. E assim sucessivamente. O sucessor do x está lá, que é x mais 1.
O sucessor do x mais 1 é x mais 2. O sucessor do x mais 2 é x mais 3. E assim sucessivamente. Todo está lá. Então, esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Observação importante. Aqui, o terceiro axioma estabelece o número 1 sendo o único número natural que não é sucessor de nenhum outro, ou seja, ele não tem antecessor. Número que, portanto, representa o ponto de partida do conjunto dos números naturais, que é o que eu disse para vocês. É comum também, olha bem, hein? É comum também adotar-se zero como ponto de partida. Aí, se você adota o zero como ponto de partida, os números naturais passam a ser esse. Mas, afinal de contas, professor, o zero é ou não é natural? Eu já disse para vocês que existe uma corrente que diz que o zero é natural, e existe uma corrente que diz que zero não é natural dentro do próprio instituto. Nós temos três professores que não consideram o zero natural e 4 professores que consideram o zero natural, né? Mas isso é porque o professor define, né? Eu acho que em cálculo eles consideram o zero como sendo um número natural. Opção por um ou outra alternativa é uma questão de gosto ou de conveniência. Por que para nós, na matemática discreta, a questão não é de gosto, não, tá? A questão é de conveniência. Porque em programação a gente trabalha com posições. A matemática discreta ela trabalha com posições, com gavetas. Né? Na programação, vocês veem. Na programação, vocês veem. As gavetas de vocês são as linhas e os comandos. Quer dizer, cada linha é um comando. Então, tem as gavetas. Como é que você vai fazer uma programação sem linha? Zero linhas. Então, na matemática discreta, a gente considera que o zero não é. Mas já no sistema binário, que é o sistema 0, 1, o zero entra, correto? Com certeza, o professor que deu o sistema binário, acho que o Marcelo, ele deve ter colocado o zero como sendo um número natural. Então, já é uma questão de conveniência, né? E ficar atento nos concursos que vocês forem fazer no o contexto do conjunto. Para nós, na matemática discreta, consideraremos primeiro o número natural como sendo. Está errado aqui, ó. Está errado de novo, sendo. É como sendo o número 1, tá bom? Ô, gente, que é isso? Meu Deus do céu. Eu mereço, eu mereço. Aí fica 2 horas para salvar. Então, vamos lá. Está aí a observação que eu coloquei para vocês. Vamos para o próximo slide. Algumas definições e teoremas importantes. Pessoal, isso aqui é importante, tá? Esses teoremas e definições aqui são coisas que vocês têm que saber mesmo, tá? Sem medo de ser feliz. Contar um conjunto X significa estabelecer uma correspondência biunívoca entre os elementos do conjunto X e os de um conjunto dos números naturais. Porque quando você está contando os elementos de um conjunto, você está estabelecendo uma conexão entre os números naturais e os elementos do conjunto. Então, é uma correspondência onde, se o conjunto tem um elemento, então o número natural correspondente é o 1, né? O 1 vai corresponder ao primeiro elemento. O 2 vai corresponder significa que ele tem 2 elementos. O 3 significa que ele tem 3 elementos, tá certo? Dizemos que X é um conjunto finito e que N é um número cardinal, né? Ou seja, o N é um número natural que me dá exatamente a quantidade de elementos que tem aquele conjunto. A gente chama de número de elementos do conjunto X ou cardinalidade de X. Eu pessoalmente, falo muito de cardinalidade, né? E a gente já discutiu isso em lógica. Uma correspondência biunívoca entre dois conjuntos x e y é uma função bijetiva de x em y, né? Você tem o conjunto dos números naturais e, do outro lado, você tem um conjunto qualquer onde o número natural vai corresponder ao número que está do outro lado, correto? Ou seja, uma regra que associa a cada elemento de x um único elemento de y, de modo que cada elemento de y seja a imagem de exatamente um elemento de x, né? Isso vocês devem ter aprendido em Matemática 1, quando vocês estudaram funções.
3. Sejam M e N números naturais. Então, eu tenho dois números naturais. Dizemos que M é menor que N. Quer dizer, veja que eu estou falando que o M eu vou até tentar usar aqui a, a lousa. Eu tenho aqui a reta real. Se o M é menor do que M, é porque o M está aqui e o N está aqui. Né? O N está na frente do M. Nós dizemos que o M é menor do que N se existe um número natural P, de forma que quando eu pegar o M e somar com o P, eu encontro o N. Ou seja, se eu pegar esse número aqui e somar a ele essa distância aqui, vou chamar essa distância de P, então se eu pegar o M e somar com o P, eu caio no N. Tá vendo? Correto? Nesse caso, se acontecer isso, é porque o M é menor do que o N. Correto? É óbvio, né? Aqui é uma questão de bom senso. Se o M for menor do que o N e o P for menor do que o N, se esse número aqui for menor do que esse aqui, então, veja bem, vamos supor que quando eu somar P, digamos que quando eu pegar o P, eu somar, mas aí eu vou cair nesse lugar aqui. Quando eu somo esse com esse, eu caio aqui. Tá vendo? O que acontece? Que o M mais o P deu menor do que o N. Então, você veja que o P caiu aqui, né? Então, significa que o P que você somou aqui é menor do que o próprio número N, né? É o que a gente chama também de princípio lógico. E isso é demonstrável, tanto que eu acabei de mostrar, né? Se você tem assim, ó, 4 é menor do que 10 e 5 é menor do que 10. Ora, eu tô, desculpa, aqui que está, M é menor do que N, então esse é o M, esse é o N. E o N10, que é o N aqui, é menor do que o P. Aí, digamos que o P seja, por exemplo, o P seja 8, por exemplo, né? O, esse é o P. Qual que é a relação que eu tenho aqui entre o M, que é 4, e o P, que é 8? 4 é menor do que 8. É isso que o axioma quer dizer. Aliás, 10 não é menor do que 8, 10 é maior. É maior, eu tenho que pegar um número maior, desculpa, fiz confusão, né? Então, veja que aqui está falando, ó, M é menor do que N, eu fiz a comparação. 4 é menor do que 10, ok? Eu devo apagar aqui, senão vocês vão fazer confusão. E aqui ele está dizendo que o N é menor do que o P. Então, esse N aqui, que é 10, ele tem que ser menor do que o P. Para ele ser menor do que o P tem que ser, por exemplo, 12. Então, olha, se o 4 é menor do que o 10 e o 10 é menor do que o 12, então, obrigatoriamente, o 4 tem que ser menor do que o 12. É esse que o exercício está falando, correto? Isso que ele está querendo dizer. Todas as vezes que gerar dúvidas em número, em letras, você substitui elas por números que você vai de boa, tá? Dados aqui, o M é um número natural, o N também é um número natural. Vale uma e somente uma das alternativas. Olha bem, se você tiver dois números naturais, ou eles vão ser iguais, ou um vai ser menor do que o outro, né? Ou o M é menor do que o N, ou o M é maior do que o N.
E dizer que M é maior do que N é a mesma coisa que dizer que N é menor do que M, né? Por exemplo, se 5 é menor do que 6, então, é, então desculpa, é aqui que eu tenho que falar. Estou usando aqui, vou usar aqui embaixo, deixa eu apagar aqui. Vou usar aqui. Ó, se o 6 é maior do que o 5, se eu trocar eles de lugar, então esse 5 aqui é menor do que o 6, certo? Se M é maior do que N, então o N é menor do que o M. Isso é a lógica. Isso a gente chama relação de grandeza. Então, se eu tiver dois números naturais, só vai existir. Porque em matemática, aquela história que eu disse para vocês, não tem. Se uma coisa é verdadeira, ela não pode ser falsa. E ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, se você tem dois números naturais, é muito simples. Ou eles são iguais, ou um é menor do que o outro, ou o outro é menor do que o um, que é a mesma coisa, né? Aqui para ficar mais fácil de entender, né, eu poderia ter colocado, ó, o M é igual ao N, o M é menor do que o N, ou então o M é maior do que o N, né? É a mesma coisa, certo? Então, não existe nada a não ser um desses. Outra observação: se o M é menor do que o N, então, para qualquer P elemento dos naturais, se eu somar dos dois lados o mesmo número, a, ou multiplicar o mesmo dos dois lados pelo mesmo número, estou falando de número natural, tá? Número natural não tem número negativo. Então, número natural são só positivos. Então, se eu tenho que 4 é menor do que 8, se eu somar 2 de cá e somar 2 de cá, vai continuar sendo menor. O resultado aqui é 6, o resultado aqui é 10. Tá vendo? Se eu multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui, vai continuar sendo menor, porque aqui vai dar 8 e aqui vai dar 16. Tá? Mas essa propriedade da multiplicação, ela só vale se o número for natural. Porque se o número for negativo, a gente sabe disso. Se 4 é maior do que 2, se eu multiplico isso por menos 1, eu vou ter aqui menos 4 e vou ter aqui menos 2. Menos 4 não é maior que menos 2. Menos 4 é menor que menos 2. Então, quando uma desigualdade é multiplicada por um número negativo, a desigualdade inverte. No nosso caso aqui, ela não inverte, porque nós estamos trabalhando com. Ele está dizendo que o P está aqui, ó, é um número natural. Legal? Todo subconjunto não vazio X dos números naturais, porque vocês sabem que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, então o conjunto vazio é subconjunto dos números naturais. Só que você não quer conjunto vazio. Ele está dizendo qualquer subconjunto dos números naturais, com exceção do vazio, possui um menor elemento. Qualquer conjunto que você pegar de números naturais, eu vou ter ali um menor elemento dentro desse conjunto, tá legal? Eu vou ter ali um menor elemento dentro desse conjunto, né? Isso significa que existe um elemento, eu chamei de n índice zero, elemento dos naturais, mas não é o zero. Chamei de n índice zero, que é o menor elemento de todos os elementos que estão lá no conjunto X, porque o conjunto X ele é um subconjunto dos números naturais. Então, qualquer subconjunto que você tirar dos números naturais vai ter um menor elemento, tá ok? Eu acho que isso aí não tem dificuldade de ser entendido, não. Deixa eu me sair da tela, que eu acho que estou tampando vocês. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu tentei tirar, não consegui. O produto da contagem, ou seja, o número cardinal de x, é sempre o mesmo, não importando como a contagem é feita, né? Então, se você fizer a multiplicação dessa contagem, vai dar sempre o mesmo resultado, independente do que você tiver
fazendo da forma com que você está fazendo essa contagem. Isso é fácil entender, né? Todo subconjunto Y de um conjunto finito X é finito se o número de elementos de Y, a cardinalidade de Y, for menor do que a cardinalidade de X. Então, se você tem dois conjuntos, X e Y, é, é, se o conjunto Y tiver uma cardinalidade menor do que a de X, então ele é finito. Porque, uai, depois, se o X tem infinitos elementos e o Y tem 1 milhão, a cardinal 1 milhão é menor do que o infinito, né? Então, o conjunto Y ele é finito, tá? E a cardinalidade de Y e a cardinalidade de X serão iguais somente quando o X e o Y for iguais. Lembre-se que X e Y é a cardinalidade de ambos os conjuntos e não os conjuntos em si, tá legal? Cardinalidade. Olha, uma outra maneira de, quando você coloca n de x, né, número de elementos de x, é uma outra maneira de representar isso. Eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês, é o hashtag X. Isso significa a mesma coisa que esse aqui, quando vem assim, a gente fala a cardinalidade de X. Quando vem assim, a gente fala número de elementos de X, mas por incrível que pareça, as duas coisas dizem a mesma coisa. Aquela velha história, né? Isso aqui é conjunto vazio, isso aqui é conjunto vazio. Duas coisas para falar a mesma coisa. Eu não gosto disso em matemática. Eu achava que a linguagem matemática tem condição de ser reduzida, ela pode ser reduzida. Isso causa muita confusão. Dizemos que dois conjuntos x e y têm a mesma cardinalidade quando é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre x e y. Isso existe uma função objetiva de x em y, né? Que cada elemento do x corresponde a um elemento do y. A gente já discutiu isso em sala de aula. Eu falei para vocês do paradoxo do hotel, da corrida entre o coelho e a tartaruga, né? Acho que teve alguns colegas que fizeram algumas contribuições também lá no dia dessa aula. Agora vai chegar onde eu quero, tá? O princípio da indução finita. O que é o princípio da indução finita? É o seguinte: o princípio da indução finita é o último axioma de Peano, tá bom? Ele fornece um mecanismo para garantir que um dado subconjunto X dos naturais inclui, na verdade, todos os elementos dos naturais. Por essa razão, é um instrumento fundamental para construir definições e demonstrar teoremas relativos aos números naturais, somente aos números naturais. O método da indução finita, ele é um método de demonstração de relações, né, de proposições de números naturais. As definições e provas por indução ou recorrências. Vocês vão ver que é super fácil, é super tranquilo. Suponhamos que desejemos provar que uma determinada propriedade Pn relativa ao número natural n, denominado por nós de m, como normalmente é igual a 1, que normalmente vocês vão perceber que a maioria dos exercícios, o menor elemento do conjunto é o 1, mas vai aparecer casos em que a propriedade, às vezes, ela não vale no 1 e nem vale para o 2, ela vale a partir do 3. Então, aí o menor elemento é o 3, correto? Normalmente, 1 seja válida, aqui outro erro, pata, é para. Manter suas anotações a tinta. Eu fiz anotações a tinta aqui, eu nem lembro. Eu parei aqui, ó. É válida nesse pata aqui, ó. Aqui é para. Para. Suponhamos que desejemos provar que uma propriedade Pn relativa ao número natural n, denominada por nós de m, de Maria, que normalmente é igual a 1, seja válida para todos os valores naturais de n. Ou seja, desejamos provar
que o conjunto X, esse conjunto X ele é formado pelos números naturais N, tais que esses números naturais obedeçam a uma determinada propriedade. Então é aqui mesmo. Então vamos para por slides a partir daqui, né? Tá aqui. E que um subconjunto de N é, na verdade, igual ao próprio N. Pelo axioma da indução, basta mostrar o seguinte, que o menor número desse conjunto X natural satisfaz essa propriedade. E, por hipótese, você supõe que essa propriedade seja verdadeira, e aí você vai verificar se ela satisfaz para o sucessor do N. E o sucessor do N é N mais 1. Então, se você tem uma determinada propriedade, conjunto dos números naturais, e você consegue provar que aquela propriedade vale para o menor número natural dela, e que, por hipótese, ela seja verdadeira, se ela for verdadeira para o sucessor dela, então significa que aquela propriedade vale para todos os números naturais que existem. É o que a gente chama de efeito dominó. Eu conversei muito em aula de aula, uma pena que tinha pouco aluno na sala, não sei se entenderam. O que é o efeito dominó? Quando você faz aquelas filinhas de dominó, né? Você faz uma filinha de dominó. Antigamente a gente brincava muito com isso. Você fazia uma filinha de dominó, a gente brincava muito fazendo isso. Tinha muito dominó, tinha muita pecinha. Você chegava até a fazer um desenho no chão, né? E assim por diante. Se eu conseguir provar que se eu empurrar esse primeiro dominó aqui, que esse dominó derruba esse aqui, certo? E depois, em qualquer lugar, eu provo, vamos supor que esse aqui seja o N, vamos supor que esse aqui seja o N, que o N derruba o que está na frente dele. Quem é que está na frente do N? É o N mais 1, né? E se eu conseguir provar que o N derruba o N mais 1, significa que toda essa fila de dominó que existe aqui vai ser derrubada. Esse é o princípio da indução finita. Então, o primeiro passo da indução é sempre muito facinho, é só substituir, e o segundo passo é que talvez vocês vão ter mais dificuldade. Então, em termos da propriedade PN, você tem dois passos. Primeiro passo, provar que a propriedade vale para M, né? M é o menor valor da propriedade. Normalmente, na maioria dos casos, o menor valor é o número 1. Mas tem casos que não, tá? Primeiro, então, você tem que provar a primeira coisa, você tem que pegar. Essas propriedades normalmente são fórmulas. Você tem que pegar o menor valor, a fórmula te vale, essa fórmula aqui, ela vale para qualquer número natural. Então, o menor é o 1. Então, você vai lá, joga 1 na fórmula, valeu? Valeu. Aí, você supõe, por hipótese, que a propriedade, olha, por isso que o aluno pensa que ela é redundante, mas não é. Que eu estou querendo provar eu quero provar que essa propriedade é verdadeira. Então, primeiro, eu tenho que provar que ela vale para o menor valor da propriedade. E depois, eu tenho que supor, hipótese, eu suponho que ela seja verdade. E aí, eu supondo que ela seja verdade, por hipótese, eu preciso provar que ela vale para o sucessor do N. E aí, se ela valer para o sucessor do N, que é N mais 1, aí ela vale para todos os números naturais que existem. Então, em termos numéricos, você vai ter que fazer duas contas, né? O primeiro passo, que a gente, normalmente, esse passo aqui, a gente chama o passo base, né? Base é demonstrar para o menor valor, e depois esse segundo a gente chama passo indutivo, né? Que se ela vale para N, ela tem que valer para N mais 1.
eu acho que a gente tem um exemplo aqui. O axioma da indução pode ser reescrito como abaixo, usando linguagem de propriedades. Dessa forma, ela costuma ser chamada de princípio da indução finita. Abri um parênteses, não fechei. Nessa forma, ela é princípio da indução finita ou da indução matemática, ok? Esse parênteses aqui eu acho que não existe, não. Nesta forma, usando linguagem de propriedades. Nesta forma, isso, não tem esse parênteses aqui apareceu de gaiato aqui. Salvou, então vamos lá, retomar o slide. Seja Pn uma propriedade relativa a um número natural n. Suponhamos que, primeiro, caso base da indução. Em é válida, onde m é o menor número natural que satisfaz a propriedade. Na maioria dos casos, m igual a 1. Então, você tem que provar isso. Segundo, passo indutivo. Admita por hipótese que Pn seja válida para n elementos naturais e que a validade de Pn implica na validade de Pn mais 1. Ou seja, quando você, por hipótese, supõe que a propriedade seja verdadeira, você tem que provar que se ela vale para n, você tem que provar que ela vale para n mais 1. Se você conseguir provar isso, então a propriedade Pn é verdadeira pela indução, pelo princípio da indução finita. Ok? Nesse caso, Pn é válida para todo número natural que existe. Observação é esse símbolo para todo, essa frase, para tudo, ou qualquer que seja, certo? Ela pode ser substituída por esse símbolo, azinho de cabeça para baixo. Então, aonde está aqui, ó, ao invés de eu escrever para tudo aqui, tá vendo? Eu posso escrever esse símbolo aqui, tá legal? Ó. Ok? Posso escrever esse símbolo, certo? Correto? Então, esse azinho de cabeça para baixo significa para todo ou qualquer que seja. Registre isso aí e a gente vai usar isso demais da conta, tá legal? Eu acho que agora a gente vai para o exemplo. Resolução de alguns exemplos. Exemplo 1. Consideremos o problema de obter uma expressão para a soma 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Ou seja, eu quero obter uma fórmula que me permita encontrar a soma dos n primeiros números naturais ímpares. Então, por exemplo, se eu quiser a soma dos números ímpares de 1 a 99, né? 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, mais 97, mais 99. Eu queria saber se tem uma fórmula para isso. Então, assim, a gente vai fazer conjecturas. Vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que eu queira a soma só do primeiro número ímpar. Tem que dar 1. Passamos a análise dessa soma desde o início. Se o n é 1, se eu pegar e multiplicar 2 vezes 1 menos 1, que é, né, não sei se vocês estão lembrados, que isso aqui representa para mim a forma geral. Estão lembrados? Isso aqui é a forma geral de representar um número ímpar qualquer. Né? Como que eu represento um número ímpar qualquer? Lembra? Multiplica ele por 2, tira 1. Então, veja bem, se eu quero a soma só do primeiro número ímpar, quando n for 1, então eu só tenho um número ímpar. 2 vezes 1 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, a soma do primeiro número ímpar tem que dar 1, porque eu estou somando só ele, correto? Agora eu vou somar esses dois. O n agora vai valer 2, né? Porque eu estou somando dois números ímpares, né? O n agora vai valer 2. Então, eu vou somar os dois, eu vou somar esse com esse.
Então, n agora vale 2. Então, se o n vale 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, o segundo número ímpar é 3. Se eu quero somar esses dois, 1 mais 3, observa que o resultado deu 4. Correto? Agora, quando eu faço o n igual a 3, eu quero somar esses 3 aqui, os 3 primeiros números ímpares. Correto? Então, eu quero somar 1 mais 3 mais 5. 5, 3, 8, 1, 9. O resultado vai 9. Mas quando você faz o n igual a 3, você vai achar o terceiro número ímpar. Né? Olha lá, quando você faz o n igual a 3, a forma geral do número ímpar é essa. Então, quando você faz o n igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Você vai achar exatamente o terceiro número ímpar. Aí eu quero a soma dos 3, do primeiro, do segundo e do terceiro. 1 mais 3 mais 5. Veja que a soma deu 9. Se eu faço o n igual a 4, eu quero a soma desses 4 primeiros números ímpares. Então, se você fizer o n igual a 4, eu vou ter 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Ah lá, o 7. Quando eu somo isso tudo, 1 mais 3 mais 5 mais 7, pode olhar que o resultado deu quanto? 16. Tá vendo? Se você fizer o n igual a 5, então eu vou querer a soma dos 5 primeiros números ímpares. Então, eu já vou querer essa soma aqui, ó. Tá vendo? Se você fizer o n igual a 5, você vai encontrar o 9, que é o quinto número ímpar. Olha lá, ó, 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. Encontrei o quinto número ímpar. Quando eu somo os 5 primeiros números ímpares, eu encontrei quanto? 25. Aí aqui é que eu quero que você perceba o que está acontecendo. Eu vou até escrever aqui do lado. Veja, quando você soma o primeiro número ímpar sozinho, o resultado que você obtém para a soma é 1. Quando você soma os dois primeiros números ímpares, o 1 com o 3, o resultado que você encontra é 4. Quando você soma os 3 primeiros números ímpares, 1 mais 3 mais 5, olha o resultado que você obtém aqui, 9. Quando você soma os 4 primeiros números ímpares, os 4 primeiros, 1 mais 3 mais 5 mais 7, olha o resultado que você obtém aqui, ó, 16. Quando você soma os 5 primeiros números ímpares, do 1 até o 9, olha o resultado que você obtém, 25. Quem seria o sexto número ímpar, pessoal? O sexto número ímpar. O sexto número ímpar, você vai fazer o n igual a 6. Aí você vai ter o sexto número ímpar. 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Esse é o sexto número ímpar. Se eu somar os 6 primeiros números ímpares, essa aqui é a soma dos 5, não é? Então, eu vou somar 11 ali. Olha quanto que eu encontrei? 36. Agora sim, você pode fazer a analogia. Que o 1 é do 1? Que o 4 é do 2? Que o 9 é do 3? Que o 16 é do 4? Que o 25 é do 5? Que o 36 é do 6? Isso aqui é 6 ao quadrado, isso aqui é 5 ao quadrado, isso aqui é 4 ao quadrado, isso aqui é 3 ao quadrado, isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 1 ao quadrado. Isso me leva a uma conjectura. Que conjectura? Que se eu quiser somar os 50 primeiros números ímpares, e isso me leva a crer que a resposta poderia ser 50 ao quadrado, mas eu não sei se é. Até no sexto deu legal, né? Se eu pegar mais um número ímpar, qual que é o próximo número ímpar depois do 11? É o 13, né? Então, se eu vim aqui somar 13, que é o sétimo número ímpar, se eu somar mais 13 aqui, eu vou para 49. O que é 49? É 7 ao quadrado. Ou seja, se você quiser a soma dos 7 primeiros números ímpares, é 7 ao quadrado. Então, é uma conjectura que eu faço, né? É uma conjectura que eu faço.
Se eu quiser a soma, essa soma aqui, né, até o enésimo número ímpar, que o n aqui está representando exatamente, esse é o primeiro número ímpar, esse é o segundo número ímpar, esse é o terceiro número ímpar, esse é o quarto número ímpar, esse é o quinto número ímpar. Então, isso me leva aqui que esse aqui seria o enésimo número ímpar. Isso me leva aqui que essa soma daqui até aqui deveria ser n ao quadrado. Mas eu não tenho certeza. Eu preciso ver se isso é verdade. Para ver se isso é verdade, eu uso o princípio da indução finita, né? Que é o que a gente falou. Para a base, eu já provei que é verdade. Agora, eu preciso provar o seguinte: se ela vale para n, ela tem que valer para n mais 1. Né? Então, se valer, aí sim, nossa, dificuldade para pagar isso aqui. Aí sim eu posso dizer que a soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Se isso aqui é a soma dos 100 primeiros números ímpares, é 100 ao quadrado, dá 10.000. Então, vamos lá. Percebemos que para a soma dos 5 primeiros números ímpares, obtemos quadrados perfeitos da quantidade de números que estão sendo somados. Né? É o que a gente percebe aqui. Ó. 1, 4, 9, 16, 25. Se seguirmos essa linha, podemos conjecturar que a soma dos n números ímpares, primeiros, né? N primeiros números ímpares, nos levaria a n ao quadrado. Ou seja, a soma dos 10 primeiros números naturais ímpares nos levaria a 100, né? E assim sucessivamente. No entanto, é necessário provar, é necessário demonstrar que essa conjectura que eu fiz, ela é válida para a soma de qualquer quantidade dos primeiros números ímpares. Né? Porque eu consegui provar até os 5, provei até os 7, né? Porque eu apaguei. Mas se eu quiser provar que vale para os n primeiros números ímpares, qualquer que seja n, aí eu tenho que demonstrar. E a única forma de demonstrar isso é por indução. Por indução. Ok? Ou seja, eu quero provar que qualquer que seja o n, um número natural, essa soma, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho, 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 mais 2n menos 1, que é o enésimo número ímpar, vale exatamente n ao quadrado. Então, se eu quiser a soma dos 200 primeiros números ímpares, é 200 ao quadrado. Mas eu preciso provar que isso é verdade. E a única forma que eu tenho que provar que isso é verdade, demonstração direta não tem jeito, contrapositiva não tem jeito, né? Absurdo não tem jeito. Então, é o método da indução finita. É sempre isso, né? Qual que é a propriedade aqui? O tal Pn, qual que é a propriedade? A soma dos n primeiros números ímpares é sempre a quantidade de números ímpares ao quadrado. Essa é a propriedade. Então, aqui então entra a demonstração por indução. Correto? Deixa eu ver se a gente fez ela na próxima transparência. Se não fez, a gente abre uma transparência para fazer ela para vocês. Então, vamos lá. Está aqui. Provar que 1 mais 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 2n menos 1 é igual a n ao quadrado, qualquer que seja o n, é elemento dos naturais. Eu preciso provar que isso é verdade. Né? A propriedade é a soma dos n primeiros números naturais ímpares é a quantidade de números que está sendo somado elevado ao quadrado. Então, o primeiro passo é a base da indução. Menor número, 1. Se o n é igual a 1, se o n é igual a 1, a soma do 1 com ele, a soma do 1 é 1, né? A soma do primeiro número ímpar, ele está sozinho. Então, a soma do primeiro número ímpar é ele, né? Ele não está sendo somado com ninguém, é ele. Ok? Então, você perceba que quando você pega o primeiro número, que é 1,
Ou, se você pegar aqui, colocar um aqui, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, tá vendo que eu peguei isso? Ó? Achei 1, e se eu pegar e elevar 1 ao quadrado, dá 1. Então, a soma do primeiro número ímpar, que é 1, dá 1. É verdade, ó, deu 1 igual a 1, que é verdade. Logo, a fórmula é válida para o menor valor, ou seja, ela vale para o menor valor. Agora, o segundo passo é o que a gente chama de passo indutivo, né? O que é o passo indutivo? Supor, olha que eu coloquei em caixa alta, por hipótese, que essa fórmula vale para N. Ou seja, eu estou supondo, por hipótese, isso é a minha hipótese, que isso que eu quero provar aqui, que é verdade, eu vou supor, por hipótese, que ela é verdade. E agora, a minha tese é, se ela é verdade para N, ela tem que ser verdade para N mais 1. Ou seja, eu tenho que dar o passo indutivo. Dar o passo indutivo é provar que a validade para N implica na validade do sucessor do N, que é N mais 1. Ou seja, eu tenho que dar mais um, colocar mais um número aqui nessa soma. Então, eu vou somar do 1 até o 2N menos 1, mas agora, veja bem, a minha soma antes ela vinha até aqui, correto? E até aqui, essa soma aqui, ó, essa soma aqui, até aqui ela era n ao quadrado. Só que agora eu tenho que pôr mais um. Qual é o próximo número ímpar depois de 2n mais 1? Vai ser 2. Aí, no lugar do n, eu vou ter que colocar quem? N mais 1, que é o sucessor do n, e o menos 1 está aqui, ó, menos 1. Então, veja que isso aqui que está aqui, ó, isso aqui é o que a gente chama de passo indutivo, né? Veja que na minha propriedade, a fórmula eu supus que ela valia até aqui. Agora, aonde tem n, eu tenho que colocar n mais 1. Então, aqui tem n, não tem? Então, veja que no lugar do n, ó, o 2 continua, está aqui o 2, aqui está o 2. No lugar do n, eu coloquei n mais 1, o menos 1 está aqui, menos 1. Então, esse é o passo indutivo. E do outro lado, era n ao quadrado. Mas, como eu estou dando o passo indutivo, no lugar do n, eu coloquei o quê? N mais 1. Né? A soma vale até n. Se eu dei o passo indutivo do lado esquerdo, coloquei mais o sucessor, então do lado de cá eu tenho que colocar o sucessor, o n mais 1. Agora eu tenho que provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Como que eu faço isso? Exatamente usando a minha hipótese. Perceba que o que está destacado em verde é exatamente a nossa hipótese da indução, e a gente sabe que lá na hipótese, eu destaquei isso aqui de verde, mas isso aqui, ó, eu não sei como é que tira esse destaque agora. Na verdade, a hipótese aqui, aquele mais 2 ali não entra, não, tá? A hipótese viria só até aqui, ó, ok? Viria só até aqui. Esse de cá é o passo indutivo. Então, esse destaque em verde aqui está errado, tá? Porque a minha hipótese seria só até aqui. Porque eu sei que daqui até aqui é isso que está aqui, ó. É isso que está aqui. E isso que está aqui é igual a quanto? N ao quadrado. Então, eu posso tirar isso tudo que está aqui, até nesse lugar aqui, e nesse lugar aqui eu vou colocar N ao quadrado. Aí aqui eu faço a distributiva, certo? Vai ficar 2n mais 2, mas tem esse menos 1 aqui de fora, está aqui ele, menos 1. É igual, aqui é o quadrado da soma, né? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, segundo, mais quadrado do segundo. Aqui o n ao quadrado continua, 2n continua, mais 2 menos 1, fica mais 2 menos 1. Veja que o lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Veja que o lado esquerdo aqui, ó,
que era essa parte. Quando eu dou o passo indutivo e uso a hipótese, que é daqui até aqui é n ao quadrado, eu pus ele aqui, aí aqui eu fiz a distributiva, 2n mais 2 está aqui, e aqui eu coloquei menos 1. Do lado de cá, eu desenvolvi o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, segundo, é quadrado do segundo. Aqui, com 2 menos 1 dá 1. Veja que o lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Ou seja, esse é o princípio da indução. O que aconteceu? Quando eu consegui provar que valeu para o menor valor, que, por hipótese, o que eu quero provar é verdade, e aí eu dou o passo indutivo e provo que a verdade também vale para o sucessor do N, então, automaticamente, essa fórmula, mostrando que o passo indutivo é válido para o sucessor de N, e, se é válido, a fórmula é verdadeira para qualquer valor de N. Então, essa forma realmente ela é verdade. Se você quiser a soma de qualquer dos primeiros números ímpares até qualquer quantidade, basta você pegar essa quantidade de números ímpares que você está somando e elevar ao quadrado é o resultado dessa soma que você iria fazer, tá certo? Normalmente, quando a gente termina, né, a gente coloca o CQD ou o quadradinho para mostrar que você realmente terminou o exercício, ok? Então, a fórmula é verdadeira. Provei que ela é verdadeira, né? Vale para a base da indução e vale para o passo indutivo, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Manter anotações. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que não tem. Eu não sei se eu anotei alguma coisa, mas eu não anotei nada, não. Descartar. Então é o seguinte, eu dei esse exemplo. Agora, eu vou subir essa aula, vou gravar, vocês vão assistir. Daqui a pouco eu vou gravar de novo uma outra aula com um resuminho, mostrando para vocês e fazendo alguns exemplos com vocês, para vocês treinarem para fazer a lista. Tá legal? Então, eu vou fechar aqui a, a minha gravação, parar de gravar, encerrar a gravação e, assim que der, eu levo a outra aula. Obrigado, abraço e até já já.